aos queridos irmãos, graça e paz nos seja concedida em nome de nosso amado Senhor Jesus. Agradecemos a todos quanto têm feito parte e têm visualizado os nossos estudos, que o Senhor os possa abençoar grandemente. Estamos dando continuidade ao nosso estudo. Hoje nós estaremos falando sobre o quarto tema, que também é o quarto estudo, que tem como tema primordial Deus Filho. Hoje nós estaremos conhecendo quem é o Deus Filho, onde nós aprendemos sobre o Deus Pai, que é o autor de toda a criação, e hoje nós estaremos a aprender sobre o Deus Filho. Quem, afinal de contas, é o Deus Filho? Quando nós estudamos a palavra de Deus, estudamos a Bíblia Sagrada, no livro de João, no capítulo 1, nos versículos 1 até os versos 14, nós conseguimos encontrar uma declaração muito linda e importante, que diz assim, a palavra de Deus: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vamos pular para os versículos 9, que diz que ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que veio ao mundo. Versículo 10. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. No versículo 15, nós conseguimos ver que João testificou dele e clamou, dizendo: este era aquele de quem eu dizia: o que vem após mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Então, nós conseguimos encontrar na declaração de João de que este mesmo Verbo que se fez carne e habitou entre os homens, ele já estava no céu, já estava no princípio de todas as coisas. Ele já era Deus. Agora, quando nós vemos, afinal de contas, sobre o nascimento e a encarnação deste mesmo ser, ou mesmo desse mesmo Deus Filho, conseguimos ver em Lucas capítulo 2, versículo 1 até os versículo 11, sobre o nascimento deste mesmo Deus. Nós conseguimos ver que Jesus nasceu em Belém, tendo como pai José e Maria. Os anjos tinham a responsabilidade de poder avisar as pessoas que o Salvador da terra estava a nascer. E as pessoas que ele encontrou disponível foram os pastores de ovelhas. E estes mesmos pastores foram avisados pelos anjos. E eles correram e foram até a manjedoura e encontraram o menino enrolado sobre o lençol. Então, louvado seja Deus, porque aquele na qual havia sido prometido fez-se cumprir e nasceu. Esse é o amado Senhor Jesus. Esse é o Deus Filho. E nós vamos conseguir encontrar a sua autoridade. O querido vai saber, por intermédio das Escrituras Sagradas, que os demônios reconheceram a soberania de Deus. Em Lucas capítulo 4, versículo 34. Lucas capítulo 4, versículo 34, a palavra de Deus diz o seguinte, dizendo, vamos começar do versículo 33. E estava na sinagoga, quem? Jesus, um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. Quer dizer, o espírito imundo que estava em possessão daquele homem, que possuía aquele homem, reconheceu a santidade de Jesus, reconheceu a santidade de nosso amado Senhor Jesus. Isso é para glorificar. Vamos ainda ver mais outro texto, em Lucas capítulo 8, nos versos 28, encontramos um outro episódio. Diz que, e quando viu a Jesus,
prostrou-se diante deles, clamando e dizendo com grande voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Era um espírito imundo que falava no interior de um homem, dizendo: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Então até os demônios reconheceram que Jesus era o Filho do Deus Altíssimo e ele era o Deus Filho. Quando nós lemos tanto em Lucas 2, Lucas 4 e Lucas 8, conseguimos encontrar, afinal de contas, que Deus é o Filho do Deus Altíssimo. E isso é muito maravilhoso. Traz também a concordância com o livro o livro de João, que nós lemos em primeiro lugar. Traz essa veracidade. Ela comprova, a Bíblia por si só, ela comprova-se. Afinal de contas, por que os demônios temiam a Jesus? Qual era a razão ou o motivo de os demônios temerem a Jesus? Muitos acham e consideram que Jesus foi e é um homem só. Muitos acham que Jesus não é um Deus. Muitos pensam que Jesus é inferior aos seres celestiais. Mas quando nós estudamos a Bíblia, conseguimos ver que os demônios temiam a Jesus. Conseguimos ver que os demônios perturbavam-se quando estavam diante da presença de Jesus. E por que afinal de contas que os demônios temiam a Jesus? Por que afinal de contas os demônios temiam a Jesus? Vamos ver afinal de contas o que a palavra vem dizer. Colossenses capítulo 1, versos 16, vem dizer que nele, em quem? Em Jesus, foram criadas todas as coisas que há nos céus, que são os anjos, os serafins, os querubins. Nós conseguimos ver que todas as coisas criadas nos céus foram criadas nele e para ele. E todas as coisas criadas na terra também foram criadas para ele e por ele. Quando vemos em Apocalipse capítulo 12, nos versos 7 e 9, encontramos aí o grande conflito entre Miguel e seus anjos e também entre o dragão e os seus anjos. Quando o dragão lutou contra Miguel, não prevaleceram nem mais o seu lugar lá nos céus. E então eles foram expulsos para a terra. Então, hoje, os demônios que nós consideramos, os seres que nós consideramos como demônios, eram os anjos que anteriormente estavam diante da presença de Deus lá nos céus. Eram os anjos que estavam diante, que louvavam a Jesus, louvavam a Deus lá no céu. Por essa razão que quando eles depararam-se com Jesus Cristo aqui na terra, eles temeram a Jesus, porque eles já conheciam quem, afinal de contas, é Jesus. Eles estavam sobre a presença de Jesus lá nos céus, eram ordenados por Jesus lá no céu. Por essa razão é que eles temeram, eles sentiram medo, porque pensaram que Jesus Cristo poderia lhes destruir já mesmo naquele momento. Então, queridos irmãos, Jesus Cristo é o Deus, é o Filho de Deus, é o Deus Filho, que se encarnou para salvar a humanidade das garras do inimigo. O Senhor Jesus tem um inimigo, e esse inimigo hoje, ele destrói as famílias, hoje ele destrói os jovens, hoje ele destrói as mulheres, hoje ele destrói cada pessoa que ele vem em frente, porque ele sabe que estas pessoas são as coisas mais preciosas para Jesus. Como ele não consegue lutar diretamente com Jesus, então ele ataca a sua obra, a obra que ele ama tanto. E que esta mesma obra é o ser humano. Eu e você, todos somos obra de criação, somos obra mais amada e mais preciosa. Porque se não fosse assim, Jesus não se daria o trabalho de poder sair lá dos céus e encarnar-se, viver como homem, passar sobre tribulação, passar sobre tentação e vencer o pecado por nós. Jesus não se daria o trabalho de poder nos libertar das garras do inimigo. Pelo contrário, Jesus tem muito amor para com suas criaturas. E essa criatura sou eu, essa criatura é você. Jesus ama-te tanto e que você não pode desperdiçar esse amor. Não podes desperdiçar esse amor. Sendo Deus, não tornou-se
sendo Deus, também tornou-se homem. Quer dizer, Jesus, ele veio em forma humana. Ele passou sobre todas as turbulências. Ele conhece o que é sentir fome. Jesus conhece o que é sentir sede. Jesus conhece o que é ser batido. Jesus conhece o que é ser rejeitado. Jesus conhece o que é ser desprezado. Jesus conhece o que é a morte mais agonizante. Ele conhece tudo isso, ele conhece porque ele passou sobre estas circunstâncias. E você, talvez seja a pessoa mais abandonada na terra. Jesus é a melhor pessoa que te entende. Talvez você possa sentir a pessoa que mais sofre na terra. Jesus é a pessoa que mais te entende. Por essa razão ele está lá nos céus, hoje e atualmente, a interceder para que nós possamos ter vitória sobre o seu arqui-inimigo. Que nós possamos louvá-lo, que nós possamos agradecer pela sua vida e não possamos a rejeitar. Os demônios reconhecem quem Jesus é. Nós também devemos reconhecer a grandeza e a soberania de nosso amado Senhor Jesus. Que o Senhor o possa abençoar e que neste estudo possas ficar esclarecido de que Jesus é Deus e ao mesmo tempo é homem. E Ele é o único sacerdote, sumo sacerdote, capaz de poder interceder a favor de nós, mediando assim os nossos pecados, levando assim as nossas cargas, levando assim os nossos fardos diante dos pés de Deus o Pai. E assim Ele é o único capaz de poder nos perdoar os pecados, porque Ele conhece o que é, afinal de contas, as consequências deste mesmo pecado. Que o Senhor o abençoe em tudo quanto Ele puder fazer. Deixe-me fazer uma oração. Senhor que estás nos céus, muito obrigado, porque reconhecemos quem é Jesus Cristo em nossa vida. Queremos agora aceitá-lo, queremos agora recebê-lo. Permita, Senhor Deus, que de tudo quanto o Senhor nos tem mostrado, nós possamos adorá-lo acima de todas as coisas. Obrigado pela sua morte, obrigado pela sua ressurreição, obrigado pela certeza do perdão de pecados. Queremos agora, a partir de hoje, andar com Ele. Reconhecer, Senhor Deus, como Deus acima de todas as coisas. É a nossa oração. Não permita que possamos rejeitá-lo, mas que possamos assegurá-lo e colocá-lo em nossa vida. Em nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém.